Olá a todos, boa noite. Eu me chamo Paulo Poloni, sou residente do terceiro ano de serviço de neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal e dando continuidade ao nosso curso de neurologia, hoje falaremos um pouco sobre os tumores da região pineal. Bom, fazendo um breve relato histórico, né? A região pineal sempre foi uma região muito enigmática para a gente. Ela já era representada, alguns historiadores aí linkam alguns dos símbolos, por exemplo, o óleo de Horus da mitologia grega, né? Com a representação de estruturas importantes próximo à região pineal. É, Alguns fascinadores aí da anatomia também já colocavam essa estrutura, como por exemplo a gente consegue ver na letra L aqui, nessa representação anatômica feita por Descartes, mas sempre sem conseguir correlacionar uma função anatômica fisiológica importante para essa região e deixá-la de lado então. No século XVIII, né, foi dado-se o nome da região da glândula pineal, pelo seu formato em pinha mesmo, e só mais ali a partir do século 20 já, por volta de 1950, onde se trouxe a descoberta da melatonina e sua correlação, foi conseguido a gente ter um entendimento melhor sobre essa região. Então, os tumores da região pineal são tumores raros, representam menos que 1% de todos os tumores cerebrais, mas tem uma significância estatística muito mais importante, principalmente na pediatria, né, onde esses tumores chegam até 8% dos tumores cerebrais. A região pineal, a glândula pineal, é uma estrutura neuroendócrina, então ela é responsável pela produção da melatonina, muito então envolvida na questão da regulação do ciclo circadiano, né? Ela tem uma localização anatômica delicada, né? Está praticamente no meio do nosso crânio. Também nessa correlação histórica, muitas pessoas acreditavam ser ali a sede da alma, exatamente por essa localização, e tem com a correlação então estreita com estruturas muito importantes. Além disso, né, os tumores dessa região podem compreender tumores não só originários da glândula pineal em si, mas também das estruturas adjacentes, como por exemplo o epitálamo, cisterna quadrigeminal e a parede posterior do terceiro ventrículo. São algumas dessas estruturas. Bom, revisando um pouco da anatomia, aqui a gente tem demarcado, né, com o círculo preto, exatamente o corpo da glândula pineal, e a gente consegue observar estruturas importantes, né? Fica ali logo abaixo, então, do esplênio do corpo caloso, muito próximo a estruturas vasculares também extremamente importantes, que a gente vai falar um pouco mais na frente e é extremamente importante para abordagens cirúrgicas, né? Então aqui a gente está vendo, por exemplo, a grande veia de Galeno passando aqui intimamente relacionada a ela. Embaixo a gente já começa a ter estruturas relacionadas ao tronco encefálico, então também localização extremamente assim, delicada, né? Qualquer efeito de massa vai trazer repercussões, seja nas estruturas do próprio tronco ou dos nervos cranianos que saem por ali, e fica logo atrás do terceiro ventrículo, né? Então a parede posterior do terceiro ventrículo se correlaciona intimamente também com essa glândula. Nessa outra visão, já uma visão mais posterior, a gente consegue ver outras correlações importantes, colículos superiores, o próprio tálamo, né, em diferentes localizações do mesmo, o pulvinar do tálamo, master talâmica, também todos com uma importante correlação com essa região. Uma visão mais ilustrativa, para reforçar isso que a gente falou, então essa relação com o tálamo, com o corpo caloso, mesencéfalo, né, logo aqui a gente já vai ter o teto mesencefálico, e aqui também representando um pouco melhor a questão da circulação licórica, né? Então o terceiro ventrículo, parede posterior aqui intimamente correlacionado, e logo aqui também o aqueduto, né? Se afunilando aqui para se formar o aqueduto cerebral, então também muito próximo a essa estrutura. Essa é uma representação para a gente revisar um pouco mais da parte vascular, né? Principalmente as estruturas venosas profundas. Tem um significado clínico e cirúrgico assim, extremamente importante para as nossas técnicas operatórias. Então, nessa foto a gente consegue ver a veia de Galeno aqui sendo formada pela união das veias cerebrais internas e aqui também embaixo a veia basal de Rosenthal. Então, são estruturas que a gente vai ver os acessos cirúrgicos um pouco mais na frente, mas principalmente vindo para uma abordagem mais posterior, o acesso occipital transtentorial ou o próprio acesso supra-infra, a gente vai ter que
que passar por essas estruturas anatômicas importantes, então é sempre bom relembrar disso para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência nessas abordagens. Bom, a clínica, a gente vai ver que não tem muita correlação com o tipo tumoral que a gente está falando, mas sim com o volume dessas lesões e as compressões que ela leva. Então, o principal sintoma, cerca de 50% dos nossos pacientes vão abrir o quadro com uma hidrocefalia, né? Então, essa hidrocefalia é por uma causa obstrutiva, a gente viu a proximidade da glândula com o terceiro ventrículo, o aqueduto, então fácil local aí de obstrução. A clínica é clássica, cefaleia, vômito, sonolência, síndrome de Cushing, né? Paralisia do cesto, então, dependendo do grau da hipertensão intracraniana, a gente pode ter todos esses comemorativos. É um exame bom aí pra gente fazer, é a ultrassom de nervo óptico, que geralmente vai ter uma correlação com a hipertensão intracraniana, então uma forma indireta da gente aferir isso. Outra síndrome que a gente pode ter é a síndrome de Palinot, né, pela compressão ali do teto mesencefálico. Então a gente vai ter os sinais e sintomas clássicos dessa síndrome: paralisia do olhar conjugado para cima, estrabismo convergente, no estágio convergência e retração, e também retração palpebral. Então são síndromes bem características disso e relacionadas à principal manifestação clínica da doença, que é por compressão das estruturas adjacentes. A avaliação inicial, a gente vai ver um pouco disso mais na frente, mas já adiantando, né, existem marcadores tumorais extremamente relevantes para a gente classificar e identificar qual que é o tipo tumoral. Isso muda a conduta, então se a gente, por uma positividade de algum desses marcadores, já tem um diagnóstico mais certo, correlacionando, né, radiologia, marcador e tudo mais, a gente geralmente já até indica o tratamento, né, então a oncologia sempre trabalhando junto com a gente nesse sentido. Os principais marcadores que a gente vai falar disparadamente a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, mas lembrar aí também da fosfatase alcalina placentária. Trouxe aqui os valores de referência para a gente não deixar passar em branco, né? Então, alfa-feto geralmente maior que 10 e o beta-HCG maior que 100. E de neuroimagem, né? Então, na urgência sempre a tomografia, muito mais acessível. Depois a gente vai precisar estudar um pouco melhor essas lesões, e aí entra a ressonância, né? Angiorressonância venosa também é importante para o planejamento cirúrgico. E a depender da lesão que a gente está suspeitando, né? Então, se tiver disponibilidade, sempre de bom tom fazer a ressonância neuroeixo para a gente ver se não há lesões disseminadas aí pelo sistema nervoso central, metástase e tudo mais. Isso é uma macete importante, assim, que ajuda a gente a diferenciar pela radiologia, né? E depois juntando todas as outras características, mas uma dica radiológica muito importante é a correlação do tumor com calcificação. Então, a gente, na tomografia de crânio normal, né, da pineal, a gente sempre vê a pineal mais calcificada, isso é uma tendência natural com o envelhecimento, né? E aí a gente pode correlacionar essa calcificação e sua relação com o tumor para tentar imaginar qual tumor é. Então, geralmente, os tumores de células germinativas empurram a calcificação para o centro dele, como a gente consegue ver na direita, né? Então, esses tumores de células germinativas ficam com essa calcificação ali centralizada. E já os tumores do próprio parênquima da pineal tendem a empurrar, né? Expulsar de uma forma centrífuga essas calcificações mais para a periferia, como a gente consegue ver aqui à esquerda, tá? E aí, então, com essas introduções, né, e avaliação inicial, vamos focar nas nossas lesões, né? Segundo a classificação da OMS de 2021, né, a gente classifica os tumores da pineais em tumores de células germinativas. O principal aqui, exemplo, é o germinoma, né? Então, é o tumor mais comum, a gente vai ver isso aí nos próximos slides, mas existem outros tumores também correlacionados que a gente vai citar um pouco cada um deles, tá bom? Os tumores do próprio parênquima da pineal, né? Então, pineostoma, pineoblastoma, esse entra na classificação clássica da OMS de graus, né? Então, desde o grau 1 até o grau 4, que seria o mais agressivo, né? O pineoblastoma. Outros tumores raros, então, geralmente são tumores de estruturas adjacentes, então, gliomas, meningiomas, linfomas também podem aparecer nessa região, e as metástases, né?
Para facilitar nossa aula, eu separei ela em tópicos, então a gente vai seguir, né, basicamente essa classificação da OMS, primeiro falando sobre os tumores das células germinativas, depois a gente vai falar sobre os tumores do parênquima pineal, citar os principais tumores adjacentes, né, então a gente falar aí um pouco de meningiomas, gliomas, metástases e algumas lesões benignas que entram para a gente como diagnóstico diferencial, tá bom? Então, começando pelo que é mais comum, né? Então, entre os tumores de célula germinativa, o germinoma é disparadamente mais comum, tem uma maior prevalência em homens, tem um prognóstico favorável, tá? Na tomografia, esse tumor tem uma característica homogênea ou discretamente hiperdensa em relação ao parênquima cerebral. Na ressonância, ele costuma ser isointenso em T1 e T2 e hipertenso na difusão. Cistos podem estar presentes até 50% dos casos. A calcificação é interna, então aquela característica que a gente falou, né? Tumores da linhagem germinativa empurram a calcificação para o centro e tem uma captação geralmente homogênea ao contraste. É importante fazer rastreio de neuroeixo, então a gente vai ter audiodiagnóstico, né? Uma disseminação licórica em até 13% dos casos. O anatomopatológico vem geralmente com essas células germinativas, multipotentes, células linfócitos-like e com infiltrado inflamatório importante. A gente vai ter elevação dos nossos marcadores tumorais, principalmente a alfa-fetoproteína e a beta-HCG, e ele é um tumor rádio e quimiosensível. Então, é um tipo de tumor, no final a gente vai ter esse resumo, que a gente pode, tendo um achado radiológico compatível, junto com a presença de marcadores tumorais, indicar um tratamento e que costuma ter uma boa resposta, mesmo sem a biópsia. Então, aqui reforçando a imagem para a gente, né? Então, a gente consegue ver na tomografia essa imagem aí um pouco mais hiperdensa em relação ao parênquima cerebral, com a calcificação aqui bem evidente no centro, né? Nesse caso aqui, já vindo com um quadro de hidrocefalia importante, a gente viu lá atrás que é uma das principais formas de abertura, né, desse quadro. E aqui uma outra característica, né, esses tumores das células germinativas, eles podem aparecer de forma sincrônica, então apresentar-se em outras regiões simultaneamente à região pineal. Nesse caso a gente viu um tumor celular nessa ressonância que apareceu sincronicamente com esse tumor na região pineal. Nesses casos são importantes a gente conseguir biopsiar esses dois tumores, né, então ter um diagnóstico preciso dos dois, porque podem ser tumores com linhagens mistas e tudo mais, e que vai mudar um pouco o nosso tratamento. O carcinoma embrionário e o tumor de saco vitelínico são tumores mais raros dentro da linhagem germinativa, né? Geralmente na ressonância são tumores hipointenso em T1 e hipertenso em T2, costumam ser um pouco maiores em volume, lobulados, irregulares e também pode ser infiltrativo. O prognóstico é variável, geralmente no carcinoma embrionário a gente vai ter elevação do beta-HCG e no tumor de saco vitelínico com alfa-fetoproteína. Que é a imagem para representar para a gente, né? Então, são tumores na ressonância que são iso e hipotenso em T1 e costumam ser um pouco mais volumosos, lobulados, pode ser infiltrativo e ter um contorno mais regular, como a gente consegue perceber nessa imagem. Agora, o carcinoma já é um prognóstico mais ruim, tá? É a forma mais agressiva da doença trofoblástica gestacional. Geralmente, na tomografia, esse tumor vem hipodenso, de uma forma heterogênea. Na ressonância, costuma ser iso também ou hipointenso em T1. Tem um realce intenso, mas heterogêneo ao contraste, então não capta ali de forma homogênea. E pode ter presença aí de marcadores radiológicos mais ruins, como hemorragias e áreas necróticas. Geralmente são quimio-radioresistentes, é mais comum em homens jovens. No anatomopatológico a gente costuma ver lagos venosos e necrose hemorrágica e costuma ter uma elevação do beta-HCG. Então, aí diferentes representações, trazendo para a gente nessas características de presença de calcificação, hemorragias, essas áreas necróticas, lesão bem mais irregular, infiltrativo, então é um ponto que liga para a gente esse sinal de alerta. E para fechar os tumores das células germinativas, a gente tem o teratoma, que é o segundo tumor mais comum da região pineal. Geralmente eles têm uma correlação muito importante ao nascimento, né, no neonato e até fetal. Então, tumores intracranianos fetais, esse tipo representa 50% deles e 30% daqueles nos neonatais, tá? O prognóstico é variável, a ATC pode ter componentes hiperdensos e hipodensos, geralmente costumam ser volumosos, multiloculados,
podem ter diferentes componentes, sólidos, císticos e uma captação variável ao contraste. Pelo aparato patológico, a gente classifica esses tumores imaduros com malignidade, e de marcador tumoral que chama atenção é o aumento da alfa-fetoproteína. Então aí uma imagem pra gente mostrando uma lesão bem mais grosseira, tem componente sólido, componente cístico, calcificação, tudo misturado aí, então faz lembrar do teratoma. Agora falando um pouco mais sobre os tumores do parênquima pineal, né? Então aqui a gente segue a classificação clássica, a clássica classificação da OMS em graus, né? Então o pineocitoma, ele geralmente é o grau 1 da OMS, ele representa 25% dos tumores do parênquima da pineal, então uma prevalência também entre esse grupo relativamente alta. Costuma ser mais comum em jovens e mulheres, tá? É um tumor circunscrito de crescimento lento, então na imagem, na tomografia a gente geralmente vê um tumor menor que 3 centímetros. Na tomografia ele é iso-hiper-denso e na ressonância iso-hipointenso em T1 e iso-hiperintenso em T2. E como a gente já trouxe lá atrás, tumores parênquimas da pineal costumam empurrar essas calcificações para a periferia, né? Geralmente esse tumor tem um prognóstico favorável. Na histologia a gente vai ver pineócitos bem diferenciados, formando lóbulos em meia estrutura do estroma glioneural. E o marcador histológico que a gente pode encontrar é o aumento da sinaptofisina e do neurofilamento. Então aqui é uma imagem mostrando esse tumor bem circunscrito, tem essa presença de calcificação mais na periferia, são menores de 3 centímetros, né, geralmente, então para representar isso daí para a gente. Outro subtipo é o tumor do parênquima pineal com diferenciação intermediária. Esse já é mais comum até do que os pineócitos, 40% a 45%. Geralmente acontece no adulto jovem, o prognóstico também é variável. A imagem vai depender do grau, né? Então pode ter massas pequenas, bem circunscritas, até tumores mais infiltrativos, e sempre é importante fazer o rastreio do neuroeixo. A histologia vai ser aquele meio termo entre o pineocitoma e o pineoblastoma, tá? E aí a gente pode diferenciar ele a partir do resultado da AP em grau 2 ou grau 3 da OMS. Também existem diferentes marcadores moleculares aí que a gente tem conseguido entender um pouco mais recente, que ajudam nessa classificação a entender um pouco melhor o prognóstico. E aí a gente citou algum desses aí no slide. Aqui a imagem pra gente, então é uma imagem que pode variar bastante. Nesse caso a gente vê um tumor relativamente bem circunscrito, com uma calcificação periférica importante, né? Mas realmente pode ter uma variação maior em relação a essa imagem nesse tipo de tumor. O tumor papilífero da região pineal é um tumor mais comum também no adulto jovem, tá? Geralmente que é um perfil variável também entre grau 2 e 3 da OMS. Na imagem a gente costuma ter tumores bem circunscritos, com uma captação variável ao contraste. A gente também precisa fazer um rastreio de neuroeixo. Na histologia tem um achado clássico, que é a presença de rosetas ependimárias, tá? E a gente também tem alguns marcadores moleculares já identificados, como por exemplo a mutação do PTEN e do PI3K. Então, essa imagem numa ressonância mostrando para a gente, né, um tumor relativamente bem circunscrito, um pouco mais volumoso nesse caso, com uma captação variável ao contraste. E o tumor mais agressivo, né, do parênquima pineal é o pineoblastoma, representa 30% dos tumores do parênquima da pineal e 10% de todos os tumores da pineal. É bem mais comum na criança, tá? Geralmente tem um rápido crescimento com disseminação leptomeníngea e por isso a gente classifica ele no grau 4. Na TC já costuma vir pra gente com uma hiperdensidade. Os achados clássicos da ressonância, na hipoiso-intenso em T1, iso-hiperintenso em T2. Geralmente é irregular, lobulado, invasivo, grande, maior que 3 centímetros. A gente também precisa rastrear o neuroeixo e o prognóstico nesse caso é ruim, né? Aqui a gente tem como características imunohistoquímicas a expressão da sinaptofisina, mais uma ausência de neurofilamento. E aqui é uma imagem mostrando pra gente essa lesão irregular, infiltrativa, e que faz a gente pensar então no pineoblastoma.
Como alguns diagnósticos diferenciais, né, a gente tem alguns tumores de tecidos adjacentes, então os meningiomas, né, são tumores originados do tentório, tela coloidea, o velo interpósito, onde que a gente tem presença ali da dura mater, né, ou de outra estrutura meninge. Geralmente os meningiomas, classicamente a gente já sabe, né, vem iso ou hiperdenso na tomografia, tem esse realce homogêneo em contraste, pode ter algumas calcificações por meio, e a gente sempre tem que identificar aí a cauda dural, né, para tentar identificar de onde que esse meningioma está se projetando, né, bem nessa visão coronal e da ressonância a gente consegue ver bem esse implante dural aí, próximo ao tentório. A gente pode ter também lesões gliais nessa região, né, dentre os diferentes subtipos, astrocitoma pilocítico, astrocitoma DH mutante, e até lesões gliais de um grau maior, né, como por exemplo o oligodendroglioma, glioblastoma, entre outros. Elas podem ser originárias da própria pineal ou de tecidos próximos, como por exemplo teto mesencéfalo, tálamo e esfera do corpo caloso. E aí a gente, né, sabe, glioma pode vir com algumas características bem típicas, presença de necroses, hemorragias e também calcificações cistos podem estar presentes. As metástases são um diagnóstico diferencial muito raro, né? A gente deve pensar em metástase quando a gente tem um achado de um tumor da região pineal no paciente já com histórico oncológico. O tumor de pulmão é o tipo oncológico mais frequente. As lesões podem ser infiltrativas ou não, geralmente vai trazer um realce vívido ao contraste, e o tratamento vai ser conforme o tumor que a gente está estudando, né? Então, se tiver uma indicação de quimio ou rádio pelo tumor, aí a gente faria, né? E para fechar, alguns diagnósticos diferenciais como lesões benignas, né? Então, sem ser lesões neoplásicas, tá? O principal aí seria o cisto pineal, é uma lesão benigna muito comum, né, nessa região. Algumas séries de casos mostram pra gente a presença desses cistos em até 40% de pacientes analisados em autópsia. O que a gente vai ter é uma glândula pineal normal rodeada por cisto benigno, geralmente com conteúdo mais proteináceo, e pode ter também um conteúdo hemorrágico. Os pacientes são assintomáticos ou pausintomáticos. A gente pode observar nesse cisto um realce anelar fino ao contraste na sua cápsula. Ele, como todo cisto, né, vai ter uma densidade próxima ao líquor, então são hipodensos na tomografia, hipointenso em T1 e hipertenso em T2. E a conduta geralmente é expectante pela característica benigna dessa lesão, então não tendem a aumentar de tamanho, progredir ou algo nesse sentido. Outras lesões císticas podem surgir, por exemplo, do vélo interpósito, o próprio cisto aracnoide, cisto dermoide e epidermoide. E a gente pode ter algumas alterações vasculares, então como a gente reviu lá atrás na anatomia, né, existem estruturas vasculares extremamente importantes nessa região, a veia de Galeno, as veias cerebrais internas, e aí é um diagnóstico diferencial. Então eu trouxe uma imagem aqui de um aneurisma da veia de Galeno, um aneurisma do precursor milionário, né, da veia de Galeno, geralmente representando uma malformação arteriovenosa. A gente consegue ter diagnóstico até pré-natal dessa lesão, né, costumamos ter, na verdade, já nas ultrassonografias do pré-natal a gente consegue identificar essa alteração. E um outro diagnóstico diferencial vascular seria o cavernoma, né, que nas imagens a gente veria esse aspecto de pipoca, né, circundado por um halo hipointenso de hemociderina. E numa parte final aí da aula vamos falar um pouco sobre os tratamentos, né, então o tratamento vai depender um pouco ali inicialmente do tipo de tumor que a gente está falando, né. Então, assim que a gente identifica um tumor da pineal, a gente tem que definir se esse paciente tem evidência ou não de hidrocefalia, né? Isso vai mudar a nossa abordagem, né? Então, independente ali da hidrocefalia ou não, a gente tenta já fazer os marcadores, né? No caso, séricos e, se for possível, licóricos também. Se a gente está falando de hidrocefalia e com marcadores séricos negativos, então não consigo determinar qual é o tipo de tumor, toda a hidrocefalia a gente vai ter que tratar, né? A gente vai ter que ter uma predição maior aí pela terceira ventriculostomia, porque é um tipo de procedimento que eu consigo tratar a hidrocefalia e já coletar tanto biópsia quanto a análise de marcadores pelo líquor, né? Então, de preferência
quando a gente está indo para esse lado aí da hidrocefalia, a terceira ventriculostomia seria a opção de escolha. Se eu não tenho hidrocefalia, então a gente faz a análise dos marcadores séricos. Se forem negativos, a gente pode fazer a análise deles no líquor, né? E aí a gente pondera a indicação ou não da biópsia, tá? E aí geralmente é uma decisão em conjunto entre toda a equipe, neuroradiologista, neuro-oncologistas e o neurocirurgião para tomar essa melhor decisão. A gente vai tratar, né, independente do que o diagnóstico foi feito, seja pela presença dos marcadores, seja pela biópsia em si, e a gente vai acompanhando, né? Se tiver recorrência ou um tumor residual, geralmente a gente vai cogitar a abordagem cirúrgica para ressecção lesional. Então, o ponto principal aí de falar inicialmente é o tratamento da hidrocefalia, né? Vai estar presente em mais de 50% dos casos ao diagnóstico já. Como foi dito anteriormente, a terceira ventriculostomia é preferível pela possibilidade de a gente realizar a biópsia. Além disso, né, derivações internas, como a DVP ou DVA, pode provocar a disseminação neoplásica. E além disso, a terceira ventrícula também, além da biópsia, permite a coleta de líquor para marcadores neoplásicos, né? Aqui tem um estudo que foi feito, bastante interessante, né? Que mostra o grau de sucesso da terceira ventriculostomia por algumas características do paciente, né? Principalmente aí considerou a idade, qual que foi a etiologia da hidrocefalia e se já usou ou não algum dispositivo de shunt antes. Então isso não é só para tumor pineal, mas é um estudo interessante, né? Na linha de cima, na variável I, cada característica acrescenta uma porcentagem de sucesso. Então, por exemplo, uma criança que tem entre 1 mês até 6 meses tem uma taxa de sucesso de 10%, né? A mais. E uma criança maior que 10 anos, essa taxa de sucesso já contribui para 50%, né? As causas, né? Então, estenose de aqueduto, tumores tectais ou de outra etiologia, já também ganha 30% a mais de sucesso, então entraria nessa parte, tumores da região pineal. E se já usou ou não alguns dispositivos de shunt antes, né? Sendo que se não tiver usado, mais 10% aí de sucesso. Então, é um estudo bem interessante aí também. E corrobora aí pra gente ser uma excelente opção a TVE para esse tipo de caso, né? Pensando em cirurgia, né? A gente vai ter dois objetivos, ou a biópsia ou ressecção da lesão, né? Para a biópsia, a gente pode considerar diferentes estratégias, como a biópsia aberta, a estereotaxia e a biópsia endoscópica. E para falar de ressecção, geralmente, como foi dito anteriormente, é uma decisão multidisciplinar, né? Entre o oncologista, neurocirurgião e radiologista para ponderar ali se a gente consegue presumir qual que seria o tumor e já partir para algum tratamento, ou se a biópsia barra ressecção é um ponto importante para o processo terapêutico. Para a cirurgia em si, várias vias de acesso são possíveis. Aqui a gente retratou algumas das mais comuns. Na letra A está representando um acesso por endoscopia cerebral, né? Na letra B, um acesso transcaloso, então um acesso interhemisférico. Na letra C, o acesso occipital, suboccipital transtetorial, né? E na letra D, o acesso supracerebelar infratentorial, pode ser tanto feito paramediano ou mediano. E essa tabela também é um resumo, né, das opções terapêuticas dos principais tipos de tumor. Então, para o germinoma, a gente geralmente considera aí a radioterapia em combinação com a quimioterapia como tratamento de escolha, né? Então, tendo o diagnóstico desse tumor, a gente viu que são tumores que alteram marcadores, né? Então, dos mais característicos, e ele respeitando as características radiológicas e tudo mais, é um tipo de tumor que a gente já consegue partir direto para o tratamento, né? E aí a radioterapia vai ter uma excelente resposta. Tumores de linhagem germinativa não germinoma, aí a gente geralmente já tem que pensar na cirurgia para ressecção e depois complementar com radioterapia em combinação ou não com a quimioterapia. Já os tumores da linhagem do próprio parênquima da pineal, geralmente só o pneocitoma que a gente pode manter uma conduta mais de observação. O restante a gente sempre tem que pensar na ressecção combinado com o tratamento complementar, com a radioterapia combinado não com a quimioterapia. Aí vai depender um pouco mais do que a gente tiver de análise no resultado imunistoquímico e tudo mais. E
para encerrar, para ajudar na fixação, eu quis trazer um caso clínico do nosso serviço, né? Então, que a gente abordou lá no Hospital da Criança. É uma menina do sexo feminino, 11 anos de idade. Ela era previamente rígida e iniciou em dezembro de 2024 com quadro de cefaleia. A mesma era holocraniana, moderada intensidade e melhorava com o uso de analgésico comum. Um mês depois, esse quadro foi tendo uma piora progressiva, a cefaleia se tornou mais frequente, já não melhorava mais com analgésico comum. Na semana que procurou atendimento médico, que foi no começo de fevereiro, essa cefaleia se tornou constante, refratária, analgesia, associada a náuseas, vômitos, diplopia e cervicalgia. Então, quadro clássico aí de uma hipertensão intracraniana. Não tinha nenhum histórico relevante, desenvolvimento adequado para a idade, sem comorbidades prévias. Ao exame físico, a gente já notava uma discreta paralisia facial esquerda, e a princípio uma fotofobia com um certo grau de diplopia, apesar de não ter ficado tão característico assim a presença de alteração da mobilidade ocular extrínseca. Essa criança chegou pra gente no Hospital da Criança, e aí no dia seguinte a gente já conseguiu propor para ela uma primeira abordagem cirúrgica, e aí, como foi dito, o primeiro passo é delimitar se há ou não hidrocefalia, E eu não trouxe a imagem inicial aqui, eu vou mostrar só a ressonância logo após que a gente fez essa primeira abordagem, mas havia, já a hidrocefalia clínica, já dizia isso pra gente. E aí por isso a gente optou por uma cirurgia endoscópica, tanto para coletar o líquido quanto para fazer a terceira ventricostomia e tratar a hidrocefalia e já biopsiar essa lesão, Então esse é um vídeo intraoperatório da endoscopia, onde a gente está vendo o tumor volumoso ocupando grande parte aí do terceiro ventrículo. E após a terceira ventricostomia, que já foi realizada aí nesse caso, a gente está fazendo a biópsia da lesão. Então, tirando alguns fragmentos ali para a gente poder enviar esse material para a biópsia e ajudar na propedêutica desse caso, Um dia depois da gente começar a fazer a endoscopia, a gente já conseguiu... um dia depois a primeira abordagem endoscópica, a gente fez a neuroimagem, A gente fez todo o neuroeixo para exatamente evidenciar outras lesões. E aí a gente vê uma lesão bem volumosa, hiperintensa, com uma captação heterogênea ao contraste, contorno meio irregular. E aí, nesse caso, na discussão já com o radiologista, a gente pensou em um tumor mais de uma linhagem do próprio parênquima em um grau mais alto, Pela prevalência, o pineoblastoma seria a principal hipótese. No dia seguinte, a realização da neuroimagem, a gente conseguiu o resultado da biópsia e o radiologista concordou com essa hipótese inicial, E aí, sendo um pineoblastoma, então tumores de uma linhagem do próprio parênquima da pineal, sem ser o pneumocistoma, a gente tem que pensar em ressecar, E aí isso foi proposto, então a gente fez uma segunda abordagem naquela mesma semana para uma lesionectomia usando o acesso supracerebelar infratentorial. Então existem vários acessos para a gente pensar em abordar lesões nessa região. O escolhido foi o suprainfra, aqui mostrando após a craniotomia a forma que a gente rebate a dura, protegendo ali os seios, e expondo ali o tentório para a gente conseguir ter essa visão supracerebelar, Essa é uma questão bastante interessante, na dissecção, para a gente prosseguir até chegar na lesão, a gente encontra algumas estruturas e é sempre um ponto importante, uma correlação cirúrgica, anatômica, até educativa. A presença dessa veia está sempre bem evidente para a gente, e é uma veia que a gente consegue sacrificar sem uma repercussão maior para conseguir acessar a região da pineal. Então aí a gente está mostrando nessa imagem exatamente a veia pré-central cerebelar, geralmente drena para a veia vermelhana superior, e é uma veia que a gente consegue sacrificar na cirurgia sem uma maior repercussão, E aí a gente vai fazendo toda essa dissecção até chegar no tumor, aqui também relembrando, que nesse tumor que a gente está muito adjacente a estruturas vasculares importantíssimas, como a veia cerebral interna, a veia de Galeno, mas aí mostrando essa retirada desse tumor nessa região. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Esses foram as nossas referenciais anatômicas e estou à disposição por qualquer dúvida. Obrigado.